É importante nós entendermos o seguinte de uma vez por todas. O Brasil continua sendo o maior exportador de jogadores em quantidade. Você pega a Champions League, a maioria dos times tem jogadores brasileiros, a maior quantidade de jogadores vem do Brasil na principal competição de clubes do mundo. Em termos de quantidade de jogadores, nós ainda estamos muito bem. Em termos de qualidade, as coisas estão bem diferentes. Não há mais, há algum tempo, a distância que tinha no passado. Na época do Pelé, do Garrincha, do Didi, do Rivelino, do Gerson, do Tostão, do Zico, do Sócrates, do Falcão, do Romário, do Ronaldo, do Bebeto, não tem mais isso, gente. Não existe mais a diferença que existia entre as seleções da América do Sul e da Europa para as seleções de continentes periféricos no futebol, como África, como Ásia, como Oceania. Eles melhoraram muito e nós paramos no tempo e até caímos de qualidade. Essa é uma verdade. Então, a diferença que era essa aqui, na maior parte da história do futebol, ela agora está assim, ó. Que o Koulibaly e o Mané, para mim, seriam titulares da seleção brasileira. O Mendy, o goleiro, ele não é pior do que os nossos goleiros, Ederson, Alisson. Pelo contrário, disputaria a posição, poderia ser titular também da seleção brasileira. Então, é fundamental para começar essa conversa nós entendermos isso. A globalização chegou no futebol, principalmente depois dos anos 1990, com a Lei Bosman, em que houve uma abertura. Jogadores em grande quantidade desses países que eram menores no futebol foram para os grandes centros da Europa. Não só saíram jogadores do Brasil, e sim jogadores de várias partes do mundo, principalmente da África. Muitos africanos brilhando no futebol europeu há muito tempo. E conforme o tempo vai passando, minha gente, os outros vão evoluindo. E nós não estamos evoluindo. E vocês sabem por que eu acho que nós não evoluímos? Por causa da nossa mentalidade. O brasileiro, ele ainda acha que ele é o melhor no futebol. Que ninguém é melhor do que ele no futebol. E ouvindo até grandes nomes que ajudaram a construir a história do futebol pentacampeão mundial, a gente entende isso. Porque o que mais nós ouvimos é o seguinte: nós somos o Brasil. Nós somos pentacampeões do mundo. Nós não precisamos de um técnico estrangeiro, porque nós ganhamos a Copa do Mundo 5 vezes com técnicos brasileiros. Que bacana. Esse discurso é lindo no Museu da CBF. Lá está toda a nossa história, que é linda, que é a maior do futebol realmente, né? Com os nossos craques extraordinários, com 5 Copas do Mundo. Mas, minha gente, isso aí passou. O Brasil não ganha uma Copa do Mundo há 21 anos.
A nossa última seleção brasileira, que encantou, que todo mundo parava, que os adversários ficavam com medo, foi a seleção brasileira de 2006, que um ano antes, na Copa das Confederações, foi campeã, goleando a Argentina, vocês se lembram? 4-1. 2005, era uma seleção até diferente, porque o Ronaldo não pôde jogar, o Fenômeno, o Roberto Carlos também não pôde jogar, então entraram ali Adriano, Gilberto, o Brasil tinha Cicinho, que jogou no lugar do Cafu. Olha isso, né? Os jogadores e a força que nós tínhamos. E aí foi para a Copa de 2006, o Brasil tinha Dida, Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos. Emerson, Zé Roberto, e a partir daí a covardia. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno e Adriano. Essa foi a última grande seleção brasileira e que não ganhou a Copa por uma série de fatores e que parou nas quartas de final para a França em mais um show de Zinedine Zidane contra nós brasileiros. 2006. Nós estamos em 2023. Então, eu quero dizer o seguinte: é claro que o Brasil ainda é uma potência no futebol. É claro que o Brasil tem uma geração muito nova e já com muita experiência lá fora, que tem qualidade e que pode vir a formar uma boa seleção brasileira. Mas nós, Brasil, não sobramos na turma. Como boa parte da história do futebol, nós sobramos. Isso acabou. Está claro, né? E muita gente ainda pensa isso. Não, nós somos o Brasil, nós somos os melhores, nós vamos ganhar, nós temos 5 Copas do Mundo. É verdade, nós temos 5 Copas do Mundo, mas não ganhamos há 21 anos. E, no mínimo, ficaremos 24 anos de novo sem ganhar uma Copa do Mundo. De repente, 28, 32, 36, 40. Torço para que isso não aconteça, mas é uma realidade. Então, primeira coisa para o Brasil melhorar no futebol, para a seleção brasileira melhorar. Vamos entender definitivamente que nós não somos mais aquela seleção que era a melhor do mundo. Não somos mais. Temos grandes jogadores, estamos iniciando uma nova etapa. O nosso principal jogador, Neymar, hoje é uma incógnita. Você não sabe se o Neymar vai seguir na seleção brasileira, onde ele vai jogar, se daqui a 3 anos ele estará na Copa do Mundo, você não sabe disso. Vinícius Júnior, que é o brasileiro que mais se destaca neste momento, né? Mas ele, com outros jovens jogadores muito bons que estão ao lado dele, o Rodrigo, companheiro dele no Real Madrid, o Lucas Paquetá e outros jogadores que temos por aqui, né? Nós não podemos desprezar o Militão, que é um zagueiro titular do Real Madrid, que é muito jovem, Bruno Guimarães, excelente meio-campista, e tantos outros jogadores. Qualidade nós temos. Precisamos entender que não somos mais os melhores do mundo disparado e não tem para ninguém. E outra coisa, e isso aí é que eu acho mais importante. O comando do nosso futebol, que nesse momento está com o presidente Edinaldo Rodrigues na CBF, tem que entender que não é só um grupo de jogadores, é toda uma organização, toda uma estrutura. Pessoas competentes têm que ser colocadas ali para tocar esse processo. E não dá. É inadmissível. Eu espero, onde estejam, os dirigentes da CBF tenham refletido o seguinte: nós vamos esperar 1 ano pelo Carlo Ancelotti?
depois disso que nós vimos aí? Aí muita gente fala, não importa o tempo, o técnico pode chegar uma semana antes e ganhar a Copa do Mundo. Legal. Mas não é melhor o cara chegar agora e preparar um terreno? E depois do que vi, reforço a minha opinião. É inadmissível esperar um ano por um técnico para dirigir a seleção brasileira. Procura-se outro treinador. O importante é que o Brasil defina o seu treinador e que ele estreie com a seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo, para iniciarmos um trabalho, porque estamos iniciando uma nova etapa. Neymar é uma incógnita, Casemiro também não se sabe se chegará até a Copa de 2026, Thiago Silva já deixou a seleção brasileira. Precisamos formar uma nova equipe, com novos jogadores que estão chegando, com esses jovens que já estão brilhando lá no futebol da Europa. Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, Martinelli, Bruno Guimarães, muita gente boa que está jogando por aqui. Nós temos jogadores. Precisamos é de um trabalho. Precisamos formar uma seleção. E para isso, uma estrutura tem que ser montada, com uma comissão técnica, uma diretoria de futebol e um treinador para dar início a esse trabalho. Essa é a minha opinião. Concorda comigo? É difícil, hein? Porque o brasileiro, quando fala de futebol, ele é arrogante e é soberbo. Tema delicado. Está na hora de colocarmos a mão na consciência, fazermos uma autocrítica, deixarmos a soberba e a arrogância futebolística brasileira de lado e encarar a realidade. O Brasil perdeu para Senegal, perdeu para Marrocos, que hoje tem seleções, no mínimo, do mesmo nível da seleção brasileira. E não é nenhuma surpresa o Brasil perder para esses times hoje. Concorda comigo? Deixe o seu comentário aí que eu vou destacar. Se inscreva no canal Fala João Guilherme, no canal João Guilherme para Tudo e acompanhe a minha página no Facebook.